Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, onde estamos desenvolvendo um sistema para a escola de música utilizando alguns recursos do Java, como JCF, o Primeface, o Hibernate. Na última aula a gente finalizou, praticamente finalizou a parte de cadastro de alunos, mas tem algumas coisas que a gente pode dar uma melhorada. Então uma das coisas que eu falei que eu ia fazer é a gente implementar, né, um converter, que hoje em dia aqui nessa parte do, por exemplo, você manda cadastrar um novo aluno, né? A gente tem essa parte do combo de cidades aqui. Na verdade a gente está, uma das soluções, na verdade, né? A gente retorna de forma que ele vai ser o ID da cidade, né? Retorna o ID da cidade, que a gente atribui num campo ID aqui, ok? E baseado nesse ID a gente manda carregar a cidade do banco, né? Para poder, aqui ó, a gente utiliza aqui, né? Para poder, faz todo esse código aqui para poder setar a cidade. É, Beleza, então é nisso que a gente vai trabalhar. Então a primeira coisinha que eu percebi que está acontecendo é o seguinte, deixa eu mandar voltar aqui. Vamos supor, vou mandar editar esse aluno aqui, Luciana Cruz. Aconteceu, a cidade que não carregou, tá? Você vê aqui num outro, não carregou. Mas será que é porque não está salvo? Será que é isso? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, Wilton, vamos salvar a cidade aqui como Cabo Frio. Vou mandar salvar, ok. Na verdade, se eu vier aqui agora e mandar vir, ele vai carregar. Já vou explicar para vocês por quê. Mas se eu vier trocar aqui, ó, tá vendo? Voltou a não carregar mais. Beleza? Voltou a não carregar. É, Por que isso? Porque na verdade a gente olhar o nosso. Deixa eu fechar aqui o aluno wrapper, cidade DAO. Aqui no nosso aluno formulário, né, o que que o nosso combo. é, eu vou retirar esse aqui, tá? Esse remove aqui, aquele que deixava, que não mostrava o campo. A gente tinha as duas opções, né? Um de deixar desabilitado esse combo e outro não mostrava. Vou utilizar esse de deixar desabilitado mesmo, não vai ficar muito código, a gente vai acabar confundido. Então, na verdade, qual que é o valor do meu select no menu? Ele vai ser preenchido com o ID da cidade, por isso que não está preenchendo. Então, o que que a gente tem que fazer? Tá? A gente vai fazer só para resolver isso aqui, porque na verdade a gente não vai mais utilizar isso aqui. Então, na verdade, na hora que eu for editar o aluno, o que que eu preciso fazer? Preciso dizer que o ID da cidade vai ser igual ao aluno.get endereço, ponto .get cidade, ponto .get ID. Tudo isso. É, ponto .get ID. Ok? Agora vai passar a funcionar, porque quando eu mandar editar um aluno, né, ele vai preencher o ID, a hora que ele chegar aqui no formulário, o ID vai estar preenchido, baseado nesse ID é, ele vai ter o item label aqui e vai exibir, né, é, a cidade, que na verdade a cidade vai estar correta aqui, mas é por causa disso aqui que ele não estava preenchido. Tá ok? Como eu mexi lá no servidor, vou ter que parar aqui e rodar novamente. Tá ok? Na verdade eu descobri um jeito aqui, depois eu mostro pra vocês. Se eu estiver debugando, tá? E alterar, não alterar o nome de código, de método, colocar um novo método, novos atributos, se eu mexer só dentro de um método e estiver debugando, tem como fazer o Tomcat já reconhecer essa alteração, já publicar essa alteração direto sem ficar parando. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como faz. Tá, então restartei aqui, vou atualizar. Vamos lá, então vou mandar editar aqui o Heitor Bernardino e já carregou a cidade dele. Ok, então vou mandar aqui para São José dos Campos, vou salvar. Vou carregar um diferente agora, carregou certinho. Ok, Alan Silva, Curitiba. Beleza? Então, só para quem for continuar usando essa abordagem, trabalhar com a ID, tem que fazer isso aí para corrigir. Tá, ok? Mas o que eu vou mostrar nessa aula é como que a gente faz para a gente criar um converter para trabalhar com isso. Tá? Então, qual que seria a ideia do converter? Porque hoje as coisas não funcionam pra gente. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, vamos eliminar essa parte aqui do ID cidade, tá ok? Quem quiser deixar comentado pode deixar, o meu eu vou apagar mesmo. Ok? Não vai precisar carregar a cidade baseada no ID, não vou mais setar o ID na hora de editar. Ok? E vou tirar o get e o set aqui embaixo. Ok? Por que, né, pessoal? Qual que seria o mais natural, né? Seria de a gente imaginar que a gente poderia, o que que se quando eu selecionasse um dos itens, né, desse combo de cidade, o que que seria natural que eu quisesse? Que ele pegasse a própria cidade, né, que seria no meu aluno bin, ponto, pegar o aluno, ponto, pegar o endereço e no endereço vou setar a cidade, tá ok? Então seria o natural seguir isso aqui, que o objeto,
o item selecionado setasse o objeto cidade, né, do meu endereço, se ele fizesse aqui completo. Por que não funciona? Vou salvar aqui, vou rodar novamente e vou mostrar para vocês qual o erro que a gente vai obter quando a gente faz isso aí. Ok, deixa eu atualizar aqui. F5. Ah, tá. Enquanto vai atualizando, tem mais uma coisa que a gente vai fazer. Então, o item value aqui, então, na verdade, vai ser a cidade mesmo, tá? Não vai mais ser o cidade ID. Então, okay? Então, o item selecionado vai setar esse atributo cidade aqui. Deixa eu voltar aqui, atualizar mais uma vez. Beleza. Cliquei aqui para editar. Até carregou, ok? Só que a hora que eu mando salvar, o que acontece aqui? Tá vendo? Ficou vermelhinho aqui, deu um erro aqui, ó. Erro de conversão ao definir o valor no converter. Mais uma vez, ok? Tá até cortando a mensagem aqui, pra gente poder colocar um tamanho maior. Mas, ou seja, ele tá... Pra gente poder trabalhar com combo box nesses casos aqui, né? Ah, mas porque se a gente olhar aqui na parte de cursos, né? Acho que eu já falei disso também, mas quando a gente no curso a gente tinha um combo box do tipo de instrumento, eu não precisei fazer nada desse converter. Por quê? Isso de alguns tipos de dados, tá? Que são as classes wrappers. Então, se você estiver trabalhando com integer... Desculpem. Com integer, com boolean, com double. Outras classes também, se eu estiver trabalhando com string, ok? Se eu estiver trabalhando com data, se eu estiver trabalhando com enum, que é o caso nosso do tipo do curso lá, esses tipos de dados não precisam de conversores, ok? Então já tem um conversor automático que o JCF faz para eles. Quando a gente trabalha com as nossas próprias classes de domínio, a gente precisa criar conversores, tá? Para transformar isso aqui. Então ele não consegue entender que o item em si é o objeto cidade, tá? Então o que eu preciso fazer? A gente vai ter dois métodos lá. Um deles vai ser chamado quando carregar, né, o combo box, ok? Então ele vai receber um objeto inteiro e vai setar, por exemplo, uma string aqui, tá, ok? E na hora que eu mandar salvar, ele vai pegar essa string que está sendo armazenada aqui e transformar novamente no objeto para que o objeto possa ser salvo, tá, ok? Então essa é a ideia do converter. Então o select menu ele tem um atributo aqui chamado converter, ok? Que a gente vai criar um cidade converter. Ok? Vou salvar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá as pastas aqui. Aumentar um pouquinho. A gente tem o bin, o DAO, o modelo. Tá. Como essa parte de convert, a gente vai ter que criar outros mais pra frente, então eu vou criar num pacote separado. Então eu vou selecionar qualquer pacote, Ctrl 3. Vou mandar criar uma nova classe. Ok? E na hora de criar a classe, só se eu colocar um outro nome de pacote aqui, ele vai criar já esse pacote. Então eu vou criar o escola.musica.converter. Ok, então os nossos conversores vão ficar aqui dentro. E no caso vai ser um cidade converter. Ok? Então esse vai ser o nome da nossa classe. Existem algumas maneiras de informar, né? Que isso aqui vai ser um conversor. Eu poderia informar, sei lá, pelo Faces dentro desse arquivinho aqui. Essa seria a maneira mais antiga de fazer, né? Cadê? Deixa eu achar aqui dentro do webinf, dentro desse Faces config aqui. Eu poderia vir aqui e informar, criar um ID para esse conversor, tá, ok? Mas uma maneira mais fácil de fazer é através do uso da anotação, tá, ok? Então vou dizer que isso aqui é um Faces converter, ok? Então do pacote javax.faces convert, então faces converter, ok? E aqui dentro eu posso passar uma string que vai ser o ID que vai identificar esse componente, que seria esse valor que eu usei aqui no aluno formulário. Como que eu chamei aqui? Cidade converter. Ok, então esse valor aqui dentro vai ser o cidade converter. Okay? Então esse é o primeiro passo para dizer que meio que, digamos, injetar nesse conversor, para que ele não seja nulo igual reclamou lá. E a gente vai dizer também que a gente vai implementar uma interface chamada converter. Também do... Cuidado para pegar o pacote certo aqui, não tem nada a ver com ACP, nada disso. É do javax.face.convert, mesmo pacote do outro lá em cima. Ok? Ele está dando um erro aqui, por quê? Essa interface possui dois métodos, né, abstratos, que a gente é obrigado a implementar, que a gente é obrigado a fornecer a implementação, né? A não ser que a nossa classe fosse abstrata, né? Isso aí, então são regras do Java mesmo, só que não é isso que a gente quer. Se ela for abstrata, essa anotação que está aqui em cima não vai funcionar. Então o que a gente precisa é fornecer implementação para esses métodos. Então, quais são as opções que a gente tem? Se eu parar o cursor aqui, ele vai mostrar uma janelinha, opção Add, Implemented Methods, ou se eu tiver com o cursor piscando aqui, Ctrl 1 de primeiro,
também posso pedir para adicionar os métodos. Deixa eu dar uma aumentada aqui na tela. Ok, salvando. Então aqui, pessoal, como eu falei, são dois métodos que a gente precisa implementar. Esse aqui vai ser chamado quando a gente for exibir o combo box, tá ok? Então ele vai passar para a gente o objeto inteiro, no caso o objeto cidade, por exemplo, tá? Só que eu vou chamar de obj aqui para ficar mais genérico, ok? Então eu vou pegar esse objeto e vou armazenar alguns dados dele, que são os dados que vão estar de certa forma contidos lá no value, né, do meu combo box, ok? E a hora que eu mandar submeter o combo box, eu consigo pegar esses objetos, por exemplo, o que eu poderia fazer? Se eu armazenar só, por exemplo, o ID, né? Só que não por lá, igual a gente fez antes, por aqui. Se eu armazenar o ID, através desse ID eu consigo depois criar um novo objeto do tipo cidade, nesse caso aqui, e setar esse ID para cidade, tá ok? Ah, eu quero o ID e o nome, então desse objeto aqui que está vindo completo para mim, eu pego o ID e o nome, armazeno de alguma forma, tá? Vou mostrar para vocês um jeito de fazer, de armazenar na string, e depois consigo montar o objeto com esse ID e com esse nome. Ok? Na maioria dos casos, só o ID vai ser o suficiente, né? Porque o que a gente vai querer? A gente vai querer precisar desse ID para salvar, por exemplo, se eu estou salvando um endereço, ou no caso o aluno, né? Que o endereço é um embedded, né? O que eu preciso na tabela aluno da cidade? Apenas o ID. Tá? Então, na maioria dos casos, só passando o ID vai resolver. Até que depois eu vou mostrar para vocês a maneira mais genérica de fazer, bem mais simples. Tá? Que a gente vai poder utilizar na maioria dos casos. Ah, mas eu preciso, depois que eu selecionei a cidade, baseado no nome da cidade, fazer tomar alguma ação. Então eu posso passar, fazer com o meu combo box, retorna o objeto cidade com ID e com o nome, por exemplo. Tá, ok? Então a primeira coisa que a gente vai implementar é isso aqui, quando o combo box foi exibido. Então esses atributos aqui, ó, ele tem um faces context, a gente não vai precisar se preocupar com ele, só vamos deixar o nome mais bonitinho, que é o context, tá? Isso aqui a gente poderia fazer algumas coisas um pouco mais avançadas com ele, quem sabe mais pra frente a gente faça. Ok? Eu consigo passar alguns atributos junto nesse contexto aqui. Okay? Mas depois a gente vê isso aí. Então só vou mudar os três nomes aqui. Tá? Para context, component e obj. Tá, ok? E beleza. Então esse obj é um objeto cidade completo que vem pra gente. Tá? Só que ele vem do tipo object, né? Ele não vem do tipo cidade. Então a gente precisa trabalhar de algumas maneiras com ele. Ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Ó. Se o nosso objeto for nulo, então if obj igual a null, ok? Ou se ele não for, ele precisa ser de uma cidade, provavelmente vai ser, mas se não for, né? Então se obj instance of cidade, tá? Então se ele não for uma instância de cidade, deixa eu só negar aqui na frente, ok? Então eu vou retornar, espera que eu retorne uma string, né? Que vai ser o que eu vou conseguir recuperar depois aqui, tá ok? Então eu vou retornar uma string vazia mesmo, ok? Então se o meu se o meu objeto estiver nulo ou não for uma instância de cidade, eu retorno uma string vazia, ok? Não preciso usar o else aqui, né? Porque se ele entrou no if, deu return. Se entrou no if, ele sempre vai sair, tá? Então não preciso do else aqui, já posso dar continuidade direto, ok? Então, se ele não está nulo e é uma instância de cidade, então eu vou transformá-lo na cidade, fazer um cast aqui. Então cidade igual, vou colocar um obj aqui, vai dar um erro, Ctrl 1, pedir para ele fazer o cast para cidade. Ok? E que vou criar alguns objetos do tipo string que eu vou concatenar depois, vocês já vão entender como é que é isso aí. Então string id igual, então se meu cidade, vou fazer uma regrinha de 3 aqui, ó, se meu cidade.get id for igual a null, né, não deveria ser, mas se ele for, então, né, regrinha de 3, meu id vou colocar uma string vazia, caso contrário, o meu id vai receber o id da cidade, cidade.getID, tá? Vão fazendo aí, tá? Vocês não estão entendendo 100% o que tá acontecendo aqui, logo vocês vão saber, tá? Já vão entender. Só que o ID, como ele é integer, eu vou ter que chamar o toString dele aqui, ok? No final de tudo, vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui. O próximo, nesse caso da cidade, eu vou armazenar o ID e o nome dela, tá ok? Só o ID seria o suficiente, mas só para mostrar um exemplo um pouco mais elaborado. Caso vocês precisem usar com mais de um atributo depois, vão saber como fazer. Se for só o ID, eu vou mostrar um jeito mais simples ainda de fazer. A gente cria um genérico e estende lá. O nome, então se o cidade.get nome for igual a null, então minha string nome vai receber vazio. Caso contrário, cidade
ponto get nome. Ok? E aqui ele tá... faltou interrogação. Ele tá pedindo para eu retornar um string, né? Então o que eu vou retornar na verdade? Eu vou retornar meu ID, mas aqui, pessoal, eu vou usar, por exemplo, um cerquilho aqui. Jogo da velha. Isso aqui, vocês poderiam usar qualquer coisa. A única é que eu vou usar isso aqui para dar um split depois. Então eu vou pegar essa string completa aqui e vou conseguir quebrá-la em algumas partes através disso aqui. Vocês poderiam usar qualquer outra coisa, espaço, traço, o que fosse aí, e utilizar isso aqui como split depois, tá ok? No caso, vou usar o jogo da velha mesmo. E vou retornar o ID mais o nome, ok? Beleza? Então recebi um objeto cidade completo, transformei esse objeto cidade numa string, que vai ser ID, jogo da velha nome, tá ok? Então é essa string aqui, ok? Que eu vou receber depois como atributo aqui em cima, tá ok? Então eu vou mudar essa string aqui para valor. Aqui tá, por enquanto está pronto, tá, pessoal? Depois a gente vai debugar, a gente vai ver o momento que isso aqui vai ser chamado, o que a gente está recebendo, o que a gente vai retornar certinho. String valor, aqui vou chamar só de context também. E aqui só de component, ok? Então aconteceu, eu tô com a minha, tô editando um aluno lá, fui lá no meu combo box, selecionei, ok? Selecionei algum valor. Então na verdade o que vai ser mandado para mim quando eu for submeter? Vai ser esse daquele, por exemplo, meu aluno lá é ID 8 e o nome dele, desculpa, que na verdade é cidade, desculpa, cidade 8, nome Petrolândia. Estado, tá? Vai ter as outras coisas a mais, que no caso para mim então eu vou estar utilizando apenas o ID e o nome. Então eu vou receber aqui um 8, jogo da velha Petrolândia. Então baseado nesse ID, nesse nome, eu vou criar um novo objeto, cidade e vou retorná-lo, tá ok? Então aqui ele está pedindo para eu retornar um object, em Java qualquer coisa é object. Beleza? Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, if se o nosso texto, desculpa, não é texto, chamei de valor aqui, né? Deixa eu quebrar aqui, fica mais fácil visualizar. Beleza, então se o meu valor for igual, desculpem, valor.equals vazio. O que seria esse equals vazio? Seria o primeiro caso aqui, ó, se ele fosse nulo ou se ele não fosse uma instância de cidade, eu retornaria essa string vazia. Então se for uma string vazia, ou se o meu valor não contiver, valor.contains um jogo da velha, ok? Então só negar aqui. Então se a string for vazia ou não tiver o jogo da velha, eu vou mandar retornar null, tá ok? Isso aqui é legal no processo de conversão, né? Vamos supor, quando eu for salvar um aluno, eu não quero que a cidade seja nula. Então eu consigo colocar lá na... Talvez a gente até tenha feito isso. A gente fez aqui, ó, tá vendo? No cidade, o que a gente passa aqui o item value? O item value a gente está passando como nulo, tá? Então se ele mandar submeter com a opção selecione aqui, o que vai ser mandado para lá? Quando ele carregou, ele entrou aqui, como era nulo, né? O objeto era nulo, ele retornou string vazia. Agora que a string veio vazia, ele vai me retornar nulo, então a validação vai ser feita, vai dar uma mensagem de erro específica de que a cidade é nula, que ela não foi selecionada. Ok? Complicou um pouquinho, né? Já vou explicar melhor isso aí também. Beleza, então se a string veio vazia ou sem o jogo da velha, a gente vai retornar. Caso contrário, a gente vai criar um novo objeto cidade aqui. Então cidade igual a new cidade, ok? Eu vou agora ter um array de string, chamar de propriedades igual, então vou pegar o meu valor, ponto, split, tá? O split, então ele pega uma determinada string e quebra em um array de strings, né? E eu preciso informar como que ele vai separar. Se eu quiser quebrar por espaço, então a cada espaço, meu texto vai ser uma nova posição do meu array. Eu poderia fazer assim, ou nesse caso a gente vai usar o jogo da velha, que foi o que a gente tinha antes. Ok? E aqui, a gente vai fazer meio que a gente tem que saber o que a gente implementou aqui embaixo, né? Pra gente poder fazer aqui. Então a gente já sabe que quantas posições vai ter nossas propriedades aqui. Vai ter 2 posições, foi o que a gente retornou aqui de cima. Tá, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: de propriedades
da posição 0. Se ela não for vazia, então eu vou negar aqui na frente, tá ok? Então se ela não for vazia, o que eu vou fazer? Meu cidade.setID, né? Porque como que eu sei que é o ID? Posição 0, posição 1 do meu array. .setID. Então só que eu vou criar um new integer, né? Teria as duas opções, integer.parseInt ou new integer, passando para ele o meu propriedades da posição 0, que é o meu ID, só que ele está como string, né? Então eu preciso transformar num inteiro. E a mesma coisa aqui, if não propriedades da posição 1 ponto exempt, se não tiver vazia, eu vou setar cidade.setNome, vai ser o meu propriedades da posição 1, tá? Isso aqui também é amarrado, mas como é a gente que implementa isso aqui, é só tomar cuidado para, por exemplo, se eu retornasse só o ID, tá ok? E a hora que eu tentar acessar a propriedade da posição 1, eu teria um array index out of bound except aqui, tá? Então é só tomar cuidado. Então se aqui vai depender da gente de não acontecer erro, tá ok? Então se a posição 1 não for vazia, então você tá a posição 1 no nome da cidade, ok? E por último eu retorno a cidade. Ok? Então vamos salvar, pessoal, já está em quase 22 minutos de aula. Só salvar, vamos ver se vai funcionar certinho. E na próxima aula eu volto debugando, mostrando para vocês o passo a passo. Vou mostrar algumas coisas que são importantes também, que se não tiver isso aqui não vai funcionar. E eu mostro um jeito mais genérico de fazer, tá? Quando você precisar apenas do ID, aquele combo box, precisa daquele objeto apenas para salvar a referência dele dentro de um outro objeto. Então eu preciso só o ID, que vai ser a foreign key lá do banco. Então a gente pode usar esse conversor padrão, mais padrãozinho assim, ok? Beleza, vamos rodar mais uma vez e ver se vai estar tudo ok. Também se não tiver, não funcionar de primeira, eu volto na próxima aula já corrigindo, tá? Só para nossa aula não ficar muito longa. Ok, estou startando. Vou atualizar aqui. Estou em curso, vou navegar para alunos. Vou nesse aqui, Luciana Cruz. Carregou. Vou mudar de Aparecida para Taubaté. E vou salvar. Será que foi? Legal, já funcionou. Beleza? Próxima aula então, pessoal, a gente vai debugar para entender melhor o que está acontecendo aqui. Tá ok? Então, se deu algum erro aí, é bem provável que na próxima aula, conforme for debugando, vocês encontrem o problema que está acontecendo. Ok? E também vou subir esse código lá no GitHub para vocês. Ok, pessoal? Então, um abraço e até a próxima.